Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Quem tá animado aí, levanta a mão. Quem tá ansioso para essa aula de hoje, tem certificado, viu, gente? Certificado de participação de 2 horas. Porque essa aula, opa, balançou aqui, é muitíssimo importante para quem quer aprender algo prático, né? E aí, o que acontece? A gente faz uma aula mais prática, onde a gente ensina a fazer os materiais, os recursos, tudo direitinho, porque na faculdade, nos cursos que a gente faz, geralmente é tudo muito teórico, né? E aí a gente fica com essa, não vamos dizer uma falha, mas fica um espaço vago, né? Então, a aula prática ela é maravilhosa, quando a gente recebe ideias e vai colocar em prática aquilo que a gente anotou e tal. Então, enquanto vocês vão se apresentando, coloca aí se você é professor, professora, se você é, mas não está atuando. Gosto muito de saber sobre esse perfil, tá? Porque muita gente perdeu a vaga na pandemia, mas agora as coisas já estão devagar voltando ao normal. E eu, aqui no meu cantinho, aqui em Minas Gerais, nós temos uma realidade, São Paulo tem outra, e eu gostaria de saber como que tá tudo por aí, tá? Se as aulas presenciais vão voltar totalmente em 2022, se não, né? Coloca aí pra mim. Deixa eu ajustar essa câmera aqui. Não tô gostando dela aqui em cima, não. Tá muito em cima, né, gente? Agora, eu vou colocar ela aqui. Vou colocar meus livros aqui debaixo. Apagou minha luzinha. Tá bom, tá dando pra ver direitinho, né, gente? Só ajustar a câmera aqui, porque hoje eu vou mostrar alguns recursos e precisa de estar tudo certinho. Ô, dificuldade, gente. Pronto. Aí, é isso aí. Muito bom. Pronto. Deixa eu colocar 2 livrinhos aqui. Isso, tô arrumando aqui, mas já tá certo. Por que minha preocupação com essa câmera aqui agora? É porque eu vou mostrar alguns recursos, vocês estavam muito longe. Minha câmera tava lá do outro lado. Agora eu subo aqui um pouquinho. Ai, gente, eu sou tão desastrada, vocês não imaginam o quanto. Sabe aquela pessoa que machuca à toa, tá machucando, tá queimando, tá cortando. Sempre acontece umas coisas assim comigo, as pessoas falam, tem razão, eu sou muito desastrada. É assim que fala aí na sua região? Desastrada, estabanada. Olha só, gente, tem um material da aula de hoje que eu preparei e que não está disponível ainda para vocês fazerem download. Mas amanhã eu já vou passar para minha equipe poder ajustar isso para vocês lá, tá? Para colocar para download. Só que é o seguinte, tem um grupo no WhatsApp que é a gente tem um pessoal aí que já tá nesse grupo. É de uma condição especial, a maior oferta desse ano, a última talvez, porque a gente tá já quase encerrando o ano, e que vai acontecer somente quinta-feira. Então tem um pessoal no grupo que já tá querendo saber como que é para fazer para aprender a fazer essa maleta aqui, ó. Essa maleta alfabetizadora, cheia de jogos, de peças maravilhosas dentro, né? É para fazer... Ai, tem tanta coisa lá dentro. O livro alfabetizador, que contém essas bolsinhas lindas aqui. Lá eu ensino a fazer, já imaginou que lindo? E tem esse livro Maravigold, que eu ensino a produzir também. Deixa eu deixar aqui essas fichas. É um livro, tá vendo? E eu ensino todas as técnicas para vocês usarem para colar esse velcro e ele não sair fácil, né? Ó, tá vendo? Ele não sai, porque tem todas as dicas especiais para que isso aconteça. Algumas atividades de consciência fonológica aqui, coloquei bastante, mas pode colocar menos. Essa também é de consciência fonológica, onde a gente vê o som inicial de cada figura e o nome que forma depois não tem nada a ver com o que está escrito aqui.
Então, no curso é disponibilizado esse material para vocês fazerem download. Eu ensino a plastificar de forma caseira, né? E eu ensino a montar esse livro maravilhoso. Depois tem uma atividade com símbolos aqui, tá vendo? Para traduzir embaixo com as fichinhas. E depois a gente tem uma atividade aqui nessa última página que é de trava-línguas. Uma gracinha de alfabetização também. E para guardar todas essas fichinhas aqui que tem dentro do livro, eu preparo uma bolsinha para cada coisa, ó. Tá vendo? E com zíper, ó. Tudo bonitinho. Aqui dentro tá as fichinhas de símbolos, olha. Tá vendo que legal? E fecho, coloco bonitinho lá dentro do livro e tal. O livro fica maravilhoso. As letras, pra gente trabalhar a consciência fonológica lá das atividades que eu mostrei. Olha, todas bonitinhas, com velcro. Tudo isso tem lá nas aulas no curso Materiais Lúdicos. Tem essa que é com sílabas. Aí a gente trabalha com as sílabas. Tá vendo? É assim, ó. Vou mostrar para vocês entenderem. Por exemplo, aqui a gente tem a bolsinha das letras e a bolsinha das sílabas. Cadê ela? Bolsinha das sílabas tá aqui, né? Letras e sílabas. Isso aqui é para uma atividade só que em circunstâncias diferentes, né? Pra gente trabalhar os sons, pra gente trabalhar a rima, pra gente trabalhar os pedacinhos das palavras aqui nessas páginas aqui. Por exemplo, a minhoca, né? Eu já deixei ali recortado a sílaba mi, nhó, cá. Depois eu deixei recortado cada letrinha, cada som para a criança identificar e trabalhar essa questão da consciência fonológica em todos os sentidos. Então, por isso que eu coloquei várias páginas para isso no livro. E lá no curso vocês aprendem a fazer esse livro Maravigold aqui, ó. Tá? Com essas bolsinhas todas. Deixa eu fechar aqui. E, enfim, fiz uma roxa, fiz uma azul. Para cada coisa, para cada pecinho vai uma bolsinha. E eu ensino lá nesse curso, onde vocês vão receber uma surpresa na quinta-feira. Então, o pessoal já está aguardando dentro do grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o link. Possivelmente o link já tá no meu canal, tá, gente? Se não tiver, eu já vou pedir pra minha equipe colocar na descrição. Espera Instagram que eu já volto. Vou pegar um link, ele vai dar uma pausa, mas eu já volto. E aí, é só para vocês entrarem no grupo. Tô copiando aqui. Para o pessoal aproveitar a oportunidade. Voltei! Deu uma pausa, né, gente? Isso acontece mesmo. Aí, pronto. Coloquei o link aqui. Fixar comentário. Pronto, já tá fixado aí no Instagram. Agora vocês conseguem acessar e entrar no grupo do WhatsApp. Você que tá no YouTube, a equipe, se não tiver, a equipe já vai mandar para vocês aí, tá bom? Porque eles estão me acompanhando. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Essa primeiro contato que a gente faz aqui, a gente vai ajustando várias coisas, eu vou dando uns recadinhos. Hoje a nossa aula tem certificado, falando em recadinho, eu tô lembrando, tem certificado de 2 horas, tá? Então, vai ter 3 códigos ao longo da aula aí que vocês precisam anotar para quem quiser o certificado. Depois, a equipe vai mandar um link para vocês acessarem lá no grupo do WhatsApp. Então, quem não tá no grupo do WhatsApp tem que entrar no grupo do WhatsApp, certo? Para poder receber esse certificado aí. Bom, no início, enquanto o pessoal ainda estava entrando na live, eu comentei a respeito da importância da ludicidade. Muita gente fala de ludicidade, mas não sabe o que é a definição realmente de estudo. Vai trabalhar, às vezes pensa que está trabalhando de forma lúdica e não está, né?
Então, eu bato sempre em cima de uma tecla que as atividades lúdicas precisam conter estímulos sensoriais, né? Se numa atividade ali que você está estimulando não só a audição, que você está falando com a criança, com os alunos, mas também a questão do tato, onde ele vai ter uma sensibilidade maior. Tato não é só tocar, gente. É sentir mesmo, é ter consciência daquilo que tá pegando ali, que tá sentindo. E não só com as mãos, né? A gente tem a parte sensorial com toda a parte tátil do corpo. A gente fala das mãos porque é o primeiro impulso que a gente tem de tocar algo, né? A gente não vai tocando com os pés, a gente vai com as mãos. Mas a gente tem que estimular isso com as crianças. Tanto de educação infantil, já falei na semana passada, quanto também do ensino fundamental, certo? Porque as crianças, a gente comete um erro achando que eles já cresceram e causa uma falsa impressão de que eles não são crianças mais, isso, tá? Né? Não tô dizendo que eu penso assim, mas isso acontece muito. A gente observa que as professoras, os professores começam a tratar os alunos como se eles não fossem mais crianças e fala assim, mas a minha turma é de 4º ano, isso é muito infantil e tal. E tem coisa que não é assim muito infantil como as pessoas pensam. Eu já dei aula para 5º ano, eu já dei aula para 7º ano, gente. Eu trabalhava com coisas assim que era bem infantil, vamos dizer assim. Só que eles gostavam, né? Então, depende do prazer deles. Quantas coisas que nós, adultos, gostamos de fazer que é coisa de criança, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade em falar assim, a criança não vai gostar, a criança não... Enfim, né? Tomar como perfil da sua turma, da sua sala, algo que diz respeito a você, a sua opinião. E a gente geralmente foi se fechando e acontece de fazer isso com os alunos e não pode. Então, tem que trabalhar a ludicidade com os maiorzinhos também, tá, gente? É difícil? Parece que é, mas depois que a gente começa a fazer um trabalho com ideias mais lúdicas, mais participativos, né, com as crianças, as aulas com certeza se tornam melhores nesse sentido, tá? Então é o seguinte, antes de iniciar aqui, já falei sobre alguns materiais que ao longo dessa aula eu vou citando eles e a importância de cada objeto e tal. Vou dar as 7 dicas, vocês anotem, tá? Já tem aí uma caneta, um lápis, um caderninho de anotações e vá anotando aí, tá bom? Enquanto isso, enquanto eu vou falando com vocês aqui, por favor, pessoal, coloquem nos comentários se vocês estão me ouvindo direitinho, se tá me vendo certinho pra gente começar a aula com tudo aí, sem ter nenhum problema. Tô vendo um cabelo aqui. Aí. Deixa me ver, o pessoal aqui no YouTube. Certo, é verdade. Trabalhar a ludicidade é muito prazeroso, mas tem gente que... Hoje mesmo eu fiz no meu store uma pesquisa, qual a sua maior dificuldade com a ludicidade. E tem gente que... as dificuldades são bem variadas, gente. Bem variadas, viu? E são dificuldades extremas. Eu mesmo tinha dificuldade. Eu mesma. Estou trabalhando com isso há muito tempo, tá? Estou estudando, pesquisando, vivenciei um bom tempo. Mas, só para que vocês tenham uma noção. Na escola onde eu estava, trabalhando por último, era um centro de educação infantil municipal e geralmente acontecia algumas peças, né, de teatro com contos ou algum tipo de história infantil que a gente passava tal ali para as crianças e a gente nós professoras fazíamos umas encenações para as crianças, até para motivá-las a depois trabalhar com eles nesse sentido. Então, um trabalho bem bacana. E eu sempre ficava como narradora ou ali por trás dos bastidores, porque, gente,
eu não conseguia. Eu já cheguei na coordenação que estava ajudando a organizar tudo. Uma coisa que parecia tão simples assim para as outras professoras, sabe? Se vestir de tal coisa, representava. Eu sou tão brincalhona, gente. Eu sou aquele tipo de professora assim que senta com as crianças, que pega criança de 4 anos no colo, que brinca com eles de igual para igual. Já falei muitas vezes isso nas minhas aulas, né? Mas para representar eu tenho uma certa dificuldade. Pode ser não vou dizer trauma não, mas algum fator neurológico que possa estar me influenciando nessa parte aí. Porque quando eu era menina, bem criança, antes da adolescência mesmo, até na adolescência, eu vivenciei muitas situações desagradáveis de bullying. Eu sofria bastante e aí, por isso, às vezes eu fiquei com aquela dificuldade mesmo em me expor, não como eu tô aqui com vocês conversando, não. Representar um personagem, entende? É disso que eu estou falando. E aí isso talvez, sabe, não seja tão. Às vezes para algumas pessoas isso é muito difícil, né? Como era para mim. Então a ludicidade, muitas pessoas têm dificuldade de adaptar os seus conteúdos, as suas aulas para umas aulas mais lúdicas, porque a participação da professora ali é muito mais ativa. E aí eu estou falando da minha parte que era de representação. Mas muitas pessoas não é na representação, mas no fato, às vezes, de brincar com a criança de uma forma diferente, fazer de conta, né? Então, se a gente for levando muito por esse lado, a gente sente um bloqueio na hora de trabalhar a ludicidade com as crianças. E isso não é legal, né, gente? Bom, então vamos lá. A primeira dica de hoje, eu vou falar o código, né, primeiro, depois eu falo a primeira dica de hoje. O código primeiro é o número 6, anotem aí. É o número 6, gente. Anotem aí. Número 6. Bom, deixa eu fazer aqui uma coisinha. Remover transmissão. Confirmar. Quem ficar fazendo gracinha vai ser removido da aula, tá? Bom, vamos lá. O livro Alfabetizador, a maleta alfabetizadora, eu estou mostrando e eles são do curso de materiais lúdicos que eu já falei que tem uma mega condição especial para vocês, esperando vocês quinta-feira para o pessoal que está no grupo. Então, o link que está aqui no Instagram, o link que está aqui no YouTube, é só clicar, entrar no grupo para poder aguardar as novidades por lá, tá bom? A primeira dica de hoje, gente, é prendedor. A gente vai trabalhar com prendedor. E é para educação infantil e também para ensino fundamental. Eu até já preguei alguns aqui. Vou fazer o seguinte. Vou colocar... É o amarelo? É o amarelo. Quem aí... Primeiro, antes de mostrar aqui as fichas, quem de vocês sabe plastificar em casa, sem a máquina plastificadora? Coloca aí pra mim nos comentários. Quem não sabe, coloca também que eu vou dar uma olhadinha aí. Tá? Coloca eu sei, professora. Eu falei eu não sei, professora. Que eu vou olhar vocês agora pra ver quem sabe e quem não sabe. Que às vezes eu fico falando alguma coisa aqui no qual vocês já aprenderam, né? Vamos lá, coloca aí. Vocês já sabem fazer plastificação caseira? Conta pra mim. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui que já fica assim que eu vou olhar muito pra baixo, por isso que eu tô arrumando. Não sabe, não sabe, não sabe. Nossa, muita gente não sabe, gente. A Alzira de Lourdes sabe. A Eli Grimes sabe. A maioria não sabe, não dá nem pra falar os nomes aqui, deixa eu ver. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não, não, não. Gente, então vamos lá. Eu não estou com material aqui de plastificar
de forma caseira, mas eu vou ensinar vocês. Eu compro essas lâminas aqui, ó. É um pacote, tá até pesado, porque ela vem cheio de plástico dentro, tá? E esse daqui é Marpax, que chama a marca. Eu gosto muito, mas já gostei de outras. Eu achei essa daqui um pouco difícil de plastificar. Tem outras mais fáceis, tá? Então, essa daqui é uma marca, tá? Então, tem várias outras. Eu não recomendo só essa, tem várias outras. É um pacote que a gente compra grande, no tamanho A4, no tamanho ofício. Você compra também o pacotinho de plástico para fazer documento, tá? No tamanho do documento. E aí, as folhas, tanto as pequenininhas quanto as grandes, elas vêm assim, ó. Elas vêm assim, grudadinha, dupla. Porque você vai recortar suas fichinhas aí. Eu não tenho fichinha aqui pra recortar. Já colei todas. Bom, mas eu vou colocar as que eu plastifiquei mesmo, ó. Letrinha, tá? Letrinha. E eu vou colocar aqui dentro da folha. Você coloca aí na sua mesa. Tô levantando aqui pra mostrar. Vai, coloca a fichinha aqui dentro. E vai colocando. Só que tem que dar um espaço, viu, gente? Pra depois a gente recortar. Vamos supor que vou colocar a letra A, não posso colocar a outra letrinha lá encostadinha. Preciso dar um espaço. Aí vai ficar assim, ó. Arruma direitinho, né, gente? Tá torto. Aí. Vai ficar assim. Depois, eu preciso vir aqui com a tesoura pra recortar em volta e deixar uma borda, né? Então, vai ficar uma bordinha assim pra gente recortar. É legal cortar as pontinhas pra não machucar, porque esse plástico é muito duro e pode machucar as crianças, tá? Então, fez isso daqui, vocês vão aquecer uma chapinha de cabelo, sabe a chapinha de cabelo? Que eu não tô com a minha aqui, porque a minha ideia não era explicar essa parte, mas como muita gente não sabe dessa dica, vamos lá, vocês podem fazer o teste, eu só estou falando. No meu Instagram tem o destaque lá dando a dica da chapinha, mas vamos lá. E aí pega essa chapinha de cabelo, bem quentinha, não pode ser daquela profissional de cabeleireiro, porque senão vai derreter o plástico. Precisa ser dessas caseiras que a gente usa em casa mesmo, tá bom? Essas que a gente, que não queima o cabelo, assim, que a gente usa tranquilo. Pode ser dessa mesmo. Vai pegar a chapinha de cabelo e vai passar no plástico. E aí o plástico vai começar a colar. E ele vai ficar assim. Ó. O ferro de passar também dá certo. Então, vocês podem usar a chapinha de cabelo para passar assim. Ou vocês podem colocar num paninho, passar o ferro, de passar roupa mesmo. E vira, passa do outro lado para aquecer do outro lado também. Se vê que tá queimando, põe um paninho por cima para evitar de queimar o plástico. Mas precisa estar muito, muito, muito quente mesmo para queimar. Certo? Se começar a fazer bolha aí, parou. Precisa de ser alguma coisa mais brando, menos fogo, tá? E aí vai ficar assim, ó. Então tem que ter os espaços, tá vendo? Pra gente poder recortar e formar as fichinhas assim, olha. Formar as fichinhas assim, com esses espaços. Tá bom? Aí eu recortei várias fichinhas aqui e estou colando aqui no prendedor. Ah, professora, mas colar no prendedor, um plástico, vai soltar, porque a gente faz assim, aí ele abre e ele solta. Super mega dica, coloca aí no caderninho de anotações de vocês. Para que esse plástico de plastificação aqui não solte depois do trabalhinho que vocês fizerem, a pistola de cola quente, ela precisa ter de 40 watts para cima. Essa minha aqui tem 55 watts. Várias marcas, gente, várias marcas. O que é importante nela é o selo do Inmetro, tá? Que tem que ter aquele N do Inmetro. Esse N aqui.
tem que ter a segurança, porque senão ela explode. Aquelas muito baratinhas que a gente compra, que nem sabe de onde veio, que nem tem nome, e elas não têm o selo do Inmetro e pode... Já pegou fogo comigo, assim, pra trás. Ela solta um fogo aqui pra trás. Então, é muito perigoso, tá? Compre, quanto mais potente, mais necessário esse selo aqui, porque ela é perigosa para explodir. E aí, como ela é muito, muito, muito quente, ela vai colar bem mais fácil, tá? Anotem o código aí, gente, para eu continuar falando. O primeiro código é o número 6, viu? Primeiro código é o número 6. Aí eu vou colar aqui, é algo assim, que faz até bolha, como se estivesse fervendo. É muito quente, muito mesmo. E aí ele aquece, ó. E daqui a pouco eu mostro pra vocês que vai ter grudado direitinho. Essas que eu já colei aqui, ó, não sai por nada, ó. Ó. Só se eu entortar mesmo ali e quebrar. Mas só com estilete agora pra sair, não sai mais. Porque quanto mais potente a pistola de cola quente, mais vai dar resultado o seu trabalhinho aí, tá bom? Pra não desgrudar e tudo mais. Então, é isso. Aí, esse material, não se preocupem que eu vou deixar disponível pro pessoal do WhatsApp, certo? Vou ver com o pessoal pra mandar o link lá pra vocês. Aí, voltando aqui na ficha grande. Eu plastifiquei essa ficha grande, escrevi amarelo. Essa daqui a gente vai trabalhar com educação infantil, tá? Vocês vão trabalhar essa daqui é para educação infantil, para trabalhar cores, formas geométricas. Eu tinha notado, esqueci. Cores, formas geométricas. Tons de cor. Com o conceito claro e escuro, que é muito importante trabalhar na educação infantil, gente. Trabalhar o tom de claro e escuro. Por exemplo, o amarelo, esse patinho, vou até colar ele aqui já no empreendedor para eu fazer a demonstração dele. O patinho, ele tá num amarelo escuro. Olha. Ele tá num amarelo escuro, né? Ó. E o quadrado, por exemplo, o círculo, né? Vamos pôr o círculo aqui. A estrela, ó. A estrela está num tom de amarelo claro. E o patinho está no tom de amarelo escuro. É muito importante trabalhar isso com as crianças. Depois de claro, eles já terem trabalhado as cores, tá? Então, educação infantil precisa trabalhar essa questão de conceitos. São conceitos matemáticos. Parece que não, mas é matemática isso. O claro, o escuro, o grande, o pequeno, o alto, o baixo, o gordo, o magro, o pesado, leve, o gelado, quente, o médio, de pequeno, médio e grande. Vários conceitos são dentro dos conceitos matemáticos ali na educação infantil. Então, não é só falar do amarelo. Dado o momento ali da educação infantil, a gente precisa apresentar os tons de cores. Porque ele vai ver um amarelo escuro, ele não vai ver só aquele tom de amarelo na vida. Então, é necessário apresentar os tons para ele. Sai amarelo, amarelo escuro, amarelo claro, tal. E aí, vocês deixem... A grande sacada dessa atividade aqui, dessa plaquinha, é que vocês vão deixar ela exposta lá na sala de aula de vocês, quando tiver presencial, tá? Eu não fiz aqui, mas vocês podem fazer 2 furinhos, tá? Amarrar um barbante, qualquer coisa, e colocar penduradinho. Ele precisa ficar penduradinho assim. E deixa à vontade lá, gente. Os prendedores, para que as crianças possam manusear. Isso aqui serve até para os maternais, tá, gente? Não é só para a questão de tons de cores claro e escuro para os maiores, né? Mas identificar as mesmas cores, fazer relações com as mesmas cores, pode ser com os maternais. Até com berçário, dependendo dos bebês,
se eles já tiverem conseguindo pegar no prendedor. Então vai depender desse movimento aí. Por isso que eu não falo assim que toda turminha de berçário vai conseguir. Mas se ele identificar, já é uma ótima, tá? Se com a sua ajuda, né, ele identificar vários objetos ali, você pode fazer sem os prendedores, no caso pro berçário. Não precisa fazer prendedores, porque é perigoso, a criança também não sabe, ainda não tem um movimento de pinça bem trabalhado, então vai ficar mais complicadinho pro berçário. Aí pode fazer caixas, viu? Berçário, eu gosto muito de trabalhar com caixas. Vocês fazem a caixa amarela, caixa azul e vai trabalhar amarelo e azul. E aí vocês peguem objetos, brinquedos mesmo, coisas que eles usem ali no dia a dia, uma madeira, alguma coisa, objetos pessoais que eles levam, e separe ali por cor e ajude eles a identificar se o azul vai para dentro da caixa amarela ou se ele vai para a caixa azul, né? Então, essa questão é bem legal aí pro berçário. Mas essa ficha que fica exposta lá na sala de aula, eu fiz vários, ó. Fiz retângulo, fiz quadrado, eu fiz um cachorrinho, eu fiz um gatinho, fiz uma casa. Isso tudo aqui, gente, vai estar disponível para vocês fazerem download, tá? Aí é só plastificar de forma caseira, vai lá numa papelaria ou pede pela internet a lâmina de plastificar, chama lâmina de plastificação. E plastifica com a chapinha de cabelo, faz um monte de fichinha lá e vem, arrasa, coloca lá na sua sala de aula para trabalhar as cores. Eu fiz esse com azul também, ó, não recortei, mas isso daqui é só para vocês saberem. E fiz com a plaquinha azul. Essa azul aqui eu até deixei um plástico maior aqui embaixo para eu colocar, para eu fixar os prendedores azuis aqui. Fiz uma folha azul, estrela azul, passarinho, ó. Tá vendo? A casinha azul, um jarro azul, enfim. Tudo para as crianças assimilarem. Mas não só igual eu tô mostrando para vocês. As crianças precisam participar. Então, por isso vem a grande sacada que eu falei. Precisa deixar exposto, tá? Nem que seja um período de tempo, deixa lá. Se não achar maneira nenhuma de pendurar, de deixar amarradinho lá com barbante ou alguma coisa dentro da sala de aula, fazer um varal disso aqui. Se não tiver jeito de fazer isso, então usem uma caixa, uma mesa, tá? Para que as crianças, nessa fase de aprender as cores, os tons mais claros e escuros, as formas geométricas, vocês podem trabalhar aqui só com formas geométricas, tá bom? Aí vocês usem o recurso que vocês tiverem ali de mais apropriado para essa atividade aqui. Eu indico o varalzinho, tá bom? E os prendedores são fundamentais, gente. Até sair da educação infantil, eu recomendo os prendedores, por causa do movimento pinça. O que acontece? Preste bastante atenção. Na educação infantil, é trabalhado muito a questão da coordenação motora, a questão da psicomotricidade toda. E isso não é assim só para que a criança amadureça, para que a criança vá passando de fase para outras fases. Não é isso, não significa isso, tá? É tão importante, assim, essa questão da psicomotricidade, que eu vou só resumir em poucas palavras para vocês entenderem. Um aluno do ensino fundamental 1, ele não vai ser alfabetizado se a questão psicomotora do corpo dele não estiver trabalhada. Se ele não tiver o equilíbrio motor trabalhado. Se ele não tiver a lateralidade já consolidada. Certo? Então, é a questão de mão mesmo. Sempre nas minhas aulas eu venho aqui e falo. Muitos professores, inclusive hoje eu vi no meus stories no Instagram, muitos professores têm dificuldade de usar a tesoura. Tem. De contornar, de recortar um EVA, de contornar um papel mais grosso, bem contornadinho. Vai fazer um coração numa cartolina. Às vezes, trabalhos muito fáceis para mim. Eu via nos meus colegas de trabalho dificuldade. Às vezes, ai, Diana, eu quero fazer um coração
desse tamanho aqui. Aí eu pensava assim, com a professora, eu falava, é do tamanho de uma cartolina? Ah, é mais ou menos uma cartolina. Então, vamos pegar uma cartolina. Para muita gente isso é simples, mas para outros vai valer uma vida, né? É a dobradura, gente. Dobradura, tô falando de coisa simples mesmo. Tô querendo uma folha sulfite que não tô achando. Achei. Ó. A cartolina, finge que é a cartolina grande, né? Eu vou dobrar lá ao meio. Né? Dobro ao meio. Não tô riscando nem nada. E aí eu vou chegar pra cá pra vocês verem direitinho. E aí eu vou imaginar aqui o bico do coração. E vou fazer o coração aqui. Tcharam! E aqui está meu coração para vocês. Um coração para vocês. Mas para quem não tem a habilidade de sair recortando coisas e virar uma estrela, virar um coração, virar uma flor, vocês podem riscar, usar moldes, não é isso? Para que eu chegasse nesse ponto, eu trabalhei bastante, fui praticando, né? Então, é muito comum, professores mesmo, tá lá na educação infantil, ama trabalhar com educação, é excelente professor de educação infantil, mas não tem coordenação motora boa, vai ensinar. Gente, é tão difícil essa parte, porque tem criança que vai aprender a fazer os números, se a professora não tem o tracejado legal ali, ele ensina de forma errada para as crianças. E isso fica para a vida. E eu sei, eu conheço criança que é assim, que tem uma letra impecável, cursiva, maravilhosa. Aprendeu a letra cursiva com outra professora. E os números, sinto muito, gente, é de doer o coração. Muito tracejado, gente do céu, o que é isso? E foi porque eu conheço a professora lá de trás. A professora não tem habilidade com as mãos. Não tem a coordenação motora ali toda trabalhada, boa. E então, gente, depois de adulto tem que mexer com ela, viu? Aqui eu fiz algumas, ó, dobrei ao meio, depois dobrei ao meio de novo. E aqui eu peguei a pontinha de cá e fiz bem retinho aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma flor agora. Vamos lá ver se vai dar uma flor aqui. Ainda não é as dicas de alfabetização não, tá, gente? Tô falando de coordenação motora agora. Olha, fiz uma pétala. Fiz um coração. Opa, metade de uma flor. Saiu uma flor, olha que linda. Saiu o molde de uma flor. Bacana, né, gente? Muito bom. Então, trabalhem a questão da coordenação motora com as crianças, da psicomotricidade, para que eles possam chegar na alfabetização e conseguir ser alfabetizados com mais facilidade. Porque tem muita gente que chega, professora Diana, mas eu não consigo alfabetizar um aluno de aula de reforço e tal. E é uma criança assim, que tem uma estrutura tão boa assim, de social, familiar, né? Não tem aqueles problemas com fome, porque tem muita gente que trabalha em periferia, sabe o que eu tô falando. Às vezes crime dentro de casa, pais que se separam, não tem nada disso, chega e fala, professora, aluno não tem nada disso, não tem, tem todas as possibilidades, né, as oportunidades em casa, a mãe estimula e tal, mas não é alfabetizado, e não tem transtornos, não tem nenhum déficit, a criança já fez exames neurológicos, com psicólogos, com neuropsicopedagogos, enfim, criança não tem. Aliás, com neuropsicopedagogo não, porque senão o neuropsicopedagogo já tinha entendido o que estava acontecendo ali. E aí o que eu venho dizer para vocês é o seguinte, quando a gente cai numa situação dessa, primeira coisa que a gente vai analisar se a criança já está lá no 3º ano, não foi alfabetizada e está dentro de um contexto social maravilhoso, impecável, nada de errado ali com a saúde mental, cognitiva da criança, trabalhar a coordenação motora fina,
grossa e a psicomotricidade em questão de lateralidade, em questão de equilíbrio motor. Trabalhou equilíbrio motor, trabalhou a questão da coordenação motora bem trabalhada, aí você pode começar lá com a consciência fonológica para depois falar assim, agora eu estou tentando alfabetizar a criança por um processo mais delicado e até mais técnico, vamos dizer assim, tá? Essa é a proposta mesmo que a gente tem de alfabetizar um aluno com dificuldade e que não tem nenhum outro problema, tá bom? Então, viu o comentário da fome aí, Viviane? A fome realmente impede muito no aprendizado das nossas crianças. Quando a gente vai entender o funcionamento do cérebro, é muito simples entender que a fome, ela é uma prioridade para o cérebro. Prioridade, assim, a alimentação é prioridade para o cérebro. Aprender a ler não é. Quando a gente entende sobre procrastinação, o que é procrastinar, e eu sofro muito com isso, muito mesmo, porque eu tenho inúmeras tarefas no dia, minha vontade é de deitar, pegar o celular e assistir vídeo, sabe? Não sei. Minha vontade muitas vezes é essa, de descansar. É o cérebro falando de Diana, prioridade. Mas o quê? Prioridade natural, né? A procrastinação é assim, ela te leva para prioridade natural, que é você se alimentar e descansar. Se alimentar e descansar. E reagir quando for preciso, em caso de perigo. Essa é a natureza do nosso cérebro primitivo. Mas nós temos, né, a questão ali falando da fome, o cérebro ele só dá importância e ele só fica ligadão ali na fome, e a criança jamais não vai fazer conexões no cérebro, a criança não vai aprender com fome, o adulto não vai aprender nada com fome. Então, por isso que as escolas investem muito, na maioria dos casos, em alimentação, principalmente quando é particular, quando é municipal, tem que ter os períodos certinho ali. Aqui mesmo na minha cidade tem acompanhamento nutricional em todas as escolas municipais, né? Porque estadual acho que não tem. Mas o município preocupa muito com essa questão, porque realmente o cérebro não entende que aprender algo seja prioridade. Depois que o cérebro se alimentou, aí sim, se alimentou da informação de que chegou alimento no organismo. Aí sim os neurônios vão trabalhar com outra coisa. Falta de energia não vai gerar conexões. Então precisa de energia e alimentar, né? Por isso que a nutrição é tão importante quanto a educação aí para andar juntos. Bom, então, a primeira dica que eu dei foi os prendedores de cores, formas e os tons claros e escuros para a educação infantil. E no mesmo esquema, vocês podem fazer com prendedores também. Deixa eu guardar esse aqui. Vou repetir o código que eu falei, é 6, viu, gente? O primeiro código é 6. Tô repetindo porque muita gente perde, né? O mesmo esquema vocês podem fazer com... Eu fiz 2 fichas aqui só para ilustrar, mas vocês também podem fazer aí no Word, no Canva. Já ensinei a trabalhar com Canva, né, gente? 2 com olhar, ovelha e telhado. Justamente para simular uma situação em que eu estiver trabalhando ali com essa sílaba. Por quê? Essa formação de sílaba, porque estou simulando que tem essa dificuldade ali com algum aluno ou com a turma, né? E aí eu fiz 2, mas vocês podem fazer de todas as palavras que vocês quiserem. E vamos trabalhar com o prendedor ainda. Usa a pistola de cola quente de 40 watts para cima para colar as fichinhas. Aí vocês vão ter sucesso, hein? Deixa eu colar só as verdes que estão aqui. Acho que ela forma a palavra ovelha? Telhado. Forma a palavra telhado. Telhado. Quem aí, vai colocando nos comentários para mim, quem aí
já compreendeu a questão da consciência fonológica? Coloca pra mim aí. Enquanto seca aqui, eu vou ler os comentários. Quem aí já entendeu o processo? Ah, colei do lado errado. Ai, agora não sai. Consegui desgrudar, que tá quente ainda. Deixa eu ver se eu grudei, não. Colei do lado errado. Tá colocando aí nos comentários? Já compreendeu totalmente a questão da consciência fonológica? Deixa eu ver aqui no YouTube. O pessoal já compreendeu a questão da consciência fonológica? Deixa eu ver. Ainda não? Eu já entendi. O que mais? Ainda não, eu já. Certo. Porque a consciência fonológica, ela pode ser trabalhada na educação infantil também. Não, sim, explica. Eu tenho algumas aulas sobre consciência fonológica, mas é bom que a gente vá conversando sobre isso mesmo. Bom, então aqui tá, né? Eu fiz a ficha, plastifiquei, eu usei a minha plastificadora, que eu vou contar pra vocês, ó. A chapinha muito boa, usei por muito tempo, eu fiz recursos lúdicos, vendi no Brasil todo, ganhei um bom din-din, tá? Eu faturava em média de 4 mil, 3 mil reais por mês, de 3 mil a 4 mil reais por mês, pagando 3 auxiliares para me ajudar. E a minha despesa com materiais era de mais ou menos uns R$ 1.500 por mês. De 1.000 a 1.500. E além desse 1.500 mais 3 meninas que eu pagava, eu ainda tirava 3, 4 mil reais por mês, vendendo materiais lúdicos, tá? Esses materiais, maleta alfabetizadora, livro alfabetizador, caixa musical, foi os que mais fizeram sucesso. Por isso que eu tô falando pra vocês, gente, a oportunidade que vai ter quinta-feira de vocês aprenderem a fazer esses materiais não é só para fazer para vocês, para seus alunos, é para vender, tá? É para ganhar um dinheiro a mais que vai fazer total diferença na vida de vocês, assim como fez na minha, hein? Tá? Então, falando da plastificadora, eu tenho essa daqui. Ela é assim, ó, pequenininha, desse jeito mesmo. Tem o fiozinho dela. E ela é assim, ó, pequenininha. E o plástico passa aqui dentro. Tem um rolete aqui dentro que esquenta e ela plastifica, né? Essa daqui, eu nem sei que marca que é. Eu comprei pela internet. Se não me falha a memória, ela custou uns R$ 270. Então, gente, é uma coisa assim que não é muito fora do comum. Vale a pena vocês uma hora aí investir nisso, para fazer os materiais de vocês. Mas eu vou falar, eu passei uns 3 anos fazendo esses materiais na chapinha e no ferro de passar roupa, tá? Plastifiquei tudo, fiz vários, ficaram perfeitos, nunca ninguém reclamou, ficaram ótimos, tá? Então, telhado, fiz telhado, aí vamos lá trabalhar com as letrinhas. Coloquei no prendedor, né? Aí vai trabalhar, não é as cores agora, é a questão aqui que vocês podem trabalhar a consciência fonológica, as letras em si, né? E representação delas. Pode fazer isso com nome, viu, gente? Faça a ficha com a foto das crianças e plastifiquem. E escreva o nome das crianças embaixo. Para todos os dias eles escreverem aqui o nome deles, tá? Tá faltando uma. Deve ter caído por aqui. Telhado. Deve estar por aqui. Sumiu o meu O. Eu vou usar esse O aqui marrom mesmo. Mas esse O marrom é da ovelha. Mas não tem problema, vamos lá. Pra ficar certinho. Eu tive um aluno na educação infantil que ele
tinha epilepsia, tinha alguns transtornos, e aí eu consegui ensiná-lo a fazer o nome, pelo menos ter um conhecimento ali do nome, usando essa estratégia aqui, tá? Com o empreendedor. Aí ele amava, né? Ficar procurando, comparando ali. Porque vejam só, não vai ficar uma letra embaixo da outra. As letrinhas aqui do telhado estão mais juntas. Inclusive estão de outra cor aqui embaixo. Então isso para eles é um desafio. Montar a palavrinha, ovelha no caso aqui, ou montar o nome das crianças, fazer um crachá bem grandão desse aqui e colocar os prendedores para as crianças todos os dias montar o nome deles. A rotina, nós trabalhamos com... tá aqui dentro do... Tinha colocado aqui dentro, ó, a letrinha O, e ela já tá plastificada. Lembra que Gente, quem tá gostando dessa aula, dá um gostei, né? Pessoal do YouTube, eu estou vendo, tá bom? Ó, meus olhos estão aqui. Tô aqui trabalhando, mas eu tô vendo o coraçãozinho do Instagram aqui subindo pra falar que tá gostando da aula. E vocês do Instagram não estão dando joinha aí embaixo do vídeo, do gostei. Tá? Eu tô de olho aqui em vocês. Eu quero ver se vocês estão realmente gostando dessa aula. O pessoal do YouTube, eles clicam no joinha embaixo, tá? Aí mostra pra mim que gostou da aula. E o pessoal do Instagram fala e clica no coraçãozinho. Muito bem, então essa daqui é a segunda dica, certo? Trabalhar com o nome das crianças ou com um banco de palavras que vocês estiverem trabalhando, se for, no caso, ovelha, telhado, palhaço, né? Vamos supor, um banco de palavras desse tipo assim. E aí vocês já levam a gravura aqui, ó, a figura das palavras e ali embaixo vai fazendo os nomes. A terceira dica de hoje é trabalhar com mascotes. Aí já não é com esse material aqui por enquanto. Mascotes. Pode ser um bichinho de pelúcia, já fiz aulas aqui falando sobre isso, gente. Essa aqui é uma coruja, mas vocês podem pegar um ursinho, né? E, enfim, levar para a sala de aula e colocar numa cadeirinha, num banquinho, numa mesa. E começar um projeto ali de leitura, um projeto de alfabetização, um projeto de matemática. E dê um nome a esse mascote. Fala que ele é o... Eu tenho o Senhor Alfabeto, né? Que muitos conhecem, mas eu modifiquei um pouco o projeto, ficou maravilhoso também. Tem o Senhor Numérico, que é para matemática, e tem o Vovô Leitor, que é para projeto de leitura, e tem a Senhorita Vogal, que trabalha com a E e o U só, mas não deixa de ser um mascote, né? E aí vocês dêem um nome que seja relacionado ao assunto de vocês, que vocês estiverem trabalhando. Então, a minha terceira dica de hoje é que o projeto que vocês forem fazer sobre matemática, ilustrem com um mascote. Hoje a gente tem a visita do senhor numérico e ele vai ficar aqui do meu lado assistindo a nossa aula, tá bom? E a gente vai conversar sobre uma história muito legal do senhor numérico que eu falei. Faz de conta que é o senhor numérico mesmo, eu esqueci. E aí inventa uma história do senhor numérico, que ele tinha uma família, que ele gostava muito de fazer continhas, de enfileirar as pedrinhas, e aí vocês já até faz uma situação ali de inclusão, que o senhor numérico ele era autista, e que ele gostava demais de ficar contando até 10, depois ele aprendeu a contar até 20, e aí vai contando uma historinha dele, ele cresceu, hoje ele tá aqui, e a gente vai deixar ele participar da aula, porque isso... Então, gente, usem a criatividade para fazer esse senhor numérico participar da nossa
aula. Essa é a ideia, fazer com que o mascote participe da aula. Então, depois da pandemia, é complicado a gente trabalhar com boneco, falar que cada um vai levar para casa. Mas com o passar do tempo, acho que a gente vai voltando ao normal, se Deus quiser, né, e abençoar. E com o tempo, assim, vocês já podem pensar na ideia de mandar o mascote para casa. Por isso que é bom um bichinho de algodão, que não seja de pelúcia assim, para não causar alergia. E que seja algodão lavável, né? Que você coloca na máquina de lavar ali, a máquina lava e você já pode colocar para enxugar tranquilamente. Então, é o recomendado que eu digo. Quando for o caso das crianças levarem para casa. Leva para casa junto com uma maletinha, junto com uma pastinha. Montaram um projeto e esse projeto, como que eu vou fazer para esse projeto ficar lúdico? O mascote é uma boa opção, tá? Para tornar aquele momento lúdico. Professora, mas os meus alunos, eles são de 3º, 4º ano, não tem problema, gente, eles adoram, tá? Não pense que eles já são adultos, não, que não são. Agora, com 5º ano, aí já tem que trabalhar com uma coisa mais focada no perfil deles, né? 5º ano, os alunos já são maiores, e aí vocês já podem identificar qual o perfil deles, para saber, tipo assim, o que eles mais gostam. É de um personagem assim, assim, assim. Então, vamos criar alguma coisa relacionada a esses personagens que eles gostam, se for possível, é claro, né? Porque hoje em dia tá bem complicado da gente colocar ali dentro da sala de aula o que eles fazem e jogam, ou que, né? Porque tem muitos jogos, muitas coisas que não convém. Então, não tem jeito. Mas o mascote aí é a minha 3ª dica, tá? Para ilustrar, para acompanhar a aula de vocês. Também, junto com essa dica do mascote, eu sempre falo, quando eu vou dar essa dica, se vistam de um personagem, principalmente para os pequenos. Até a alfabetização pode fazer isso, que é 1º e 2º ano. Vocês chegam na sala de aula, gente, já fala assim, hoje, e já fala, veste uma roupa diferente, que não é de costume de vocês vestir, que seja um saião colorido, umas flores no cabelo, o que mais? Mas desligou de novo, pronto. Que mais pode ser, gente? Umas roupas diferentes, né? Vamos lá. E chega lá, pode ser até uma calça jeans, uma camiseta normal, mas põe um boné, não sei, gente, não sei. Tem escola que pode usar boné, tem escola que não pode. Então, sim, de acordo com a criatividade de vocês, vistam-se de um personagem. E chega lá, quem chamar vocês pelo nome primeiro, fala, opa, hoje quem está aqui é a Dona Esmeralda. Não é a professora Diana, tá? Hoje a professora Diana teve que ficar, porque ela vai cuidar da filhinha dela, barará, e hoje eu vim substituí-la, eu sou a professora Esmeralda. E aí vocês trabalham a aula e não saem desse personagem. Nesse caso, como era para ensinar só um personagem dentro da sala de aula, eu gostava de fazer. Porque eu tive um aluno, gente, falo dele acho que em todas as minhas aulas, 90% das minhas lives eu tô falando desse menino aqui, o Matheus. Ele tinha dia que chegava na escola chorando, né, 4 anos de idade, ele entrou com 3 anos de idade, fez 4 anos em junho, uma coisa assim. E então ele era muito imaturo, e ele queria ficar com a mãe, com um pai carente e tal, chegava chorando. Aí até acalmar o Matheus e tal, ele amava livros, então eu já deixava ele ficar lá no cantinho da leitura, mexendo com os livros e tal. E aí, às vezes, eu ia chamar ele de Matheus e ele ficava bravo. Eu não sou Matheus, eu sou Batman. E até o final da aula, ele era o Batman, gente. E quem chamasse ele pelo nome de Matheus, ele ficava muito bravo, chorava, ficava muito bravo. E eu falei assim, não, então vou me vestir também. E comecei a fazer assim, foi um sucesso. Um sucesso. Pelo menos ali de 3 anos até o 2º ano, é interessante fazer essa troca de personagens aí na aula, tá? Então, é o mascote, que é a minha dica. E essa é a terceira.
Gente, uma coisa bem bacana que eu vou ensinar para vocês, vocês têm que anotar, certo? Eu coloco junto com o material de amanhã para fazer download, mas é muito interessante que vocês anotem. Então, aproveitando a anotação aí, anotem o segundo código de hoje é o 0, tá? O segundo código é o 0. Não pode colocar nos comentários para não serem banidos aí e retirados da aula, ok? Maternais, crianças que colocam tudo na boca. Agora é os bem pequenininhos, até os bebês que estão sentados. Aqueles que ainda vão engatinhar ou já estão engatinhando, estão ali no processo de oralidade, tudo coloca na boca para sentir, para conhecer. A tinta comestível, certo? Já falei dela aqui. É uma bênção essa tinta. Vocês peguem um plástico bem grande, coloca a criança em cima, sentadinho, só de fralda ou com alguma bermudinha que não tem problema sujar. E faça um mingau de maisena sem açúcar, sem nada. Só ali a água quente com a maisena, depois deixa esfriar, é claro. Separe, a hora que tiver aquele mingauzinho, formou aquele mingauzinho transparente, coloque em potinhos e coloque uma gota de corante comestível ou até menos que uma gota, porque muito corante vai fazer mal. Mas mesmo sendo comestível, não pode, não é legal. E coloca ali bem pouquinho de cada cor e dê para que a criança brinque, para que ela sinta a sensação da massinha do mingau com as cores. Aí ele vai fazer aquela mistura, vai passar no corpo, pode até passar no cabelo, maisena é ótimo pro cabelo, né? Vai tentar sentir, não vai ter problema, porque ele é feito de maisena com tinta comestível, que é aquela em gota, tá, gente? Aquele corante comestível que é em pó, não sugiro aquilo lá, não. Só o em gotas, que vai ser melhor e mais adaptado para os bebês. É uma dica muito gostosa que eu já recebi fotos dos bebês fazendo isso depois que eu ensinei em algumas aulas anteriores. Eu fiquei muito feliz de ver os bebezinhos comendo e todo sujinho em cima da... Ah, gente, plástico que eu falei, né? Mas é bom colocar mesmo um papel, alguma cartolina, para que eles realmente passem a cor ali, a cor impregne naquele lugar que eles estiverem passando a mãozinha e estiverem ali brincando, tá bom? Quinta dica de hoje. Consciência fonológica com plaquinhas. A maleta alfabetizadora que eu ensino, deixa eu ver aqui. Ah, tá de cá. Essa daqui. Eu fiz com tecido, ó. Eu peguei o papelão, cortei um quadradinho de papelão de caixa mesmo, reciclado. Colei um EVA rosa, deixa eu arrancar aqui. Colei um EVA cor de rosa aqui em cima desse papelão e passei um viés de tecido, viés que é para roupa mesmo. Esse viés aqui ele é de tecido. Ele é vendido em lojas de artesanato, ó. Tá? Tá certo. E fiz as fichinhas plastificadas, conforme eu já expliquei para vocês, tá? Ó. E coloquei o velcro, esse que gruda. Usei a cola bem quente, que é a pistola mais forte. Não esquece disso, hein? Pra poder colar o velcro com a fichinha. Aí não sai nunca mais, ó. Tá? E aqui vocês façam... esse arquivo também eu vou disponibilizar amanhã pra vocês, tá? Junto com aquele ali, que eu tenho, já é de outra aula que eu ensinei aqui. Façam várias plaquinhas para momentos de necessidade mesmo. Ah, eu preciso trabalhar a consciência fonológica agora com essas crianças. Espalhem várias plaquinhas para as crianças. E deixem ali saquinhos junto. Para identificar, por exemplo, o porco. Aí ele vai colar o porco aqui, ou você vai pedir para fazer agora o nome do porco. Aí você vai começar letra por letra, que representa cada som. Depois vai fazer de cada sílaba.
Ah, quantos pedacinhos que tem a palavra porco? Quantos? 2. Então tá. Porco. Depois a palavra completa com todas as letrinhas reunidas em uma só fichinha. E vai trabalhando essa parte aqui com as crianças nos momentos oportunos. Dê a sua aula normalmente, faça outro tipo de trabalho. Aí agora eu tenho meia hora da minha aula para trabalhar qualquer coisa que massinha, um desenho, uma produção de texto, tá. Mas isso daqui também é muito importante vocês deixarem lá numa caixinha várias plaquinhas dessa. E é uma coisa que vocês podem produzir no Word ou no Canva. Coloca lá a plaquinha, o desenho, faça as letrinhas. E é tudo plastificado com chapinha, viu, gente? Aqui eu fiz, quer ver, ó? Fiz do gato. Fiz do coelho. Tá? Mesma coisa, ó. Gato. Coelho. E fiz os pedacinhos e fiz as letras. Então, é muito boa essa dica das plaquinhas. Porque muita gente faz isso daqui na folha. Ou, às vezes, até em cima de um plástico, né? Mas essa com papelão dá a oportunidade de vocês deixarem na retaguarda. Ali por exemplo, aconteceu um imprevisto, a minha aula mudou totalmente o que eu planejei, tá. Agora eu tenho meia hora, 40 minutos para trabalhar alguma coisa. Deixa eu correr lá para minha caixinha de primeiros socorros da sala de aula, que é a minha caixinha lúdica. Aí tá lá algumas fichinhas de consciência fonológica. Vamos trabalhar com os meninos da consciência fonológica, tá? Estão gostando da aula? Tem que dar um joinha aí. Deixa eu ver como é que tá o YouTube. Ah, melhorou o joinha, hein? Muito bem, vocês estão me acompanhando direitinho. Nessa maleta, gente, que eu tô falando para vocês, entre no grupo do WhatsApp, aproveite essa condição que vai ter. Eu não posso revelar, vai ser revelada apenas lá dentro do grupo do WhatsApp, ok? Só lá. Não vai ter live falando de nada. É no grupo do WhatsApp que você vai ficar sabendo de todas as novidades desse curso. E aí vocês vão aprender a fazer a maleta. Olha que linda. Eu tenho ela aqui no verde. Ó. Eu fiz ela no verde. Essa daqui ainda tá em processo de produção, ó. A gente tá fazendo ainda. Tenho ela assim no verde. No laranja, que eu acho que fica lindo também. A maleta alfabetizadora na cor laranja. Olha que linda. Ainda tá com os jogos lá dentro. E tem uma pink aqui linda, maravilhosa, gente. Olha essa pink. Olha essa pink. Tá mais uma cor mais fechada aí pra vocês, mas ela é bem pink. Olha as fichinhas dentro. Tudo isso eu ensino vocês fazerem lá no curso de materiais lúdicos, junto com esse livro, que é top das galáxias. Olha que tamanho de livrão. Cheio de fichinhas e atividades. Eu gosto disso aqui, né? Se vocês não gostarem, não precisa colocar, mas eu amo, porque até por questões sensoriais, chamar a atenção das crianças, eu gosto. Ainda mais se elas forem mais coloridas, fica ainda melhor, né? E a estrutura dele, do livro aqui, ó, tá vendo? Eu tô fechando ele bem fechado e ele não abre aqui, ele é bem resistente, bem forte. Então, eu ensino lá no curso vocês a fazerem o livro alfabetizador. Tem também os moldes de 20 ou 30 personagens da maleta alfabetizadora. Da caixa musical, gente. Ai, mas é linda essa caixa musical, não é? Olha. São 30 personagens. Os moldes estão todos lá no curso. Olha a caixa musical como ela é linda, ó. Olha. Lindo, lindo, não é? Olha aqui em cima. Bem trabalhadinha, bem feitinha. Tá vendo? Lá tem aula pra tudo, gente. Pra tudo. E isso e muito mais. Moldes, tudo direitinho, passo a passo. Tudo belezinha. Entra no grupo do WhatsApp. Então, o link tá aqui no Instagram e também tá
aqui na descrição do YouTube, certo? Outra dica que eu vou só sugerir, que não tem um material, mas eu posso pegar um que já tenho no meu computador aqui, depois passar para vocês, é a sexta dica de hoje, que é o jogo da memória com rimas. Faça a figura, o nome embaixo. Pode jogar com crianças de 5 anos de idade, com 6 anos, com 7 anos, com 8 e até com 9 anos de idade. Eles adoram jogar jogo da memória. Pode plastificar, gente. Agora vocês já sabem plastificar com a chapinha. É só comprar as lâminas, né? Deixa eu desligar aqui. É só comprar as lâminas e lâmina de plastificar, que chama, viu? E plastificar com a chapinha e fazer aí as fichinhas para o jogo da memória de rimas. Então, achou o coelho? E tem uma outra fichinha que é joelho. Eu já fiz com joelho. Deu certo também, porque eu coloco uma setinha. Joelho, coelho. Me falhou a memória agora que rima com esses dois. Mas essa é a ideia, né? Mato, pato. Então, eles estão muito acostumados a jogar jogo da memória com imagens. E esse jogo da memória tira a visão o foco da imagem e vai para o som, que é o finalzinho, o som final da palavra que representa aquela imagem. Então, ele é muito mais complexo, certo? Então, o jogo da memória com rimas, gente, tem 20 alunos, faça 10 kits de jogo da memória para jogarem de dupla. É muito, muito bom, ajuda demais. Deixa na caixinha lá da retaguarda, viu? Na caixinha de primeiros socorros da alfabetização. E até de 5 anos, de 4 anos, para que vocês possam usar lá fora de hora, até mesmo dentro de um contexto, mas quando estiver fora também. Agora no finalzinho da aula a gente vai brincar de jogo da memória. Esse jogo da memória é um pouquinho diferente, ele é para trabalhar com o som final da palavra. Então vocês vão achou o pato, agora tem que achar o mato ou o rato, porque termina com ato. Isso é simples para nós adultos, mas quem dá aula de alfabetização, quem trabalha com educação infantil, sabe o tanto que é complexo para as crianças entenderem a questão das rimas. É difícil, gente. É um processo. Às vezes passa 1 ano para compreender. A mesma coisa os conceitos matemáticos. Para nós a vida é assim. Nós aprendemos com a vida e a gente nem percebeu. Só que lá para os pequenininhos, saber qual que vem antes, qual que está a letra que está antes do G, quando ele já sabe, olha só, a criança já sabe a sequência alfabética, identifica letras, que é uma belezinha, sabe o som de cada uma delas, aí você vai falar assim, qual a letra que ela, na sequência alfabética, ela vem antes da letra G. E às vezes, isso na educação infantil, isso é tão difícil para eles, gente, que muitos às vezes não conseguem. Sabe identificar, mas a questão do antes, o que está antes e o que está depois, é tão complicado para eles que a gente que é adulto, que está acostumado, não tem noção disso. E é muito importante, tá? Então, a questão das rimas aí, gente, trabalho desde cedo mesmo, não tem problema, não tem contraindicação. BNCC não proíbe disso, é ótimo, não é recomendado pela BNCC que seja trabalhada a alfabetização na educação infantil. Mas lá não fala que não pode, então vocês, abusem da boa vontade aí de questões de não ser proibido. Se a escola, o currículo fala que é para trabalhar, então manda ver, tá? Para a criança já chegar
numa fase ótima ali de alfabetização, isso vai ajudar. Eu vou falar agora a sétima. Deixa eu dar uma olhada aqui que são os comentários de vocês. Quem tá gostando da aula tem que dar um joinha aqui no YouTube. Existe o joinha aí pra você, porque eu não tô ouvindo vocês. Então, para eu saber que vocês gostaram da aula, das dicas, é importante que você coloque o joinha que tá aí embaixo do vídeo, tá? E você do Instagram, coraçãozinho subindo aí para eu ver que vocês estão gostando da aula, certo? Porque eu não tô ouvindo vocês, gente. Só tô falando e não tô ouvindo. Então, é a nossa conexão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem perguntinhas. Deixa eu ver. Olha só. Lá no meu store, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Consegui. Uma pergunta nos store, que eu coloquei hoje lá no Instagram, assim, gente, ó, presta atenção. Qual a sua maior dificuldade com ludicidade? E a pessoa mandou pra mim assim, ó. Eu tenho medo de tornar o momento da atividade ali só em diversão, sem aprendizagem. Às vezes sinto que isso acontece. Gente, a ludicidade não é questão fechada de diversão, tá? Vê de novo. Aí. Não é questão fechada de diversão. A ludicidade é como eu tô falando. Você vai trabalhar matemática, coloca um mascote lá na sua aula para fazer de conta que é o mestre da matemática. Você é a professora. Ele é o mestre da matemática. Ele vai ensinar muito para nós. E aí você entra com contação de história. Primeiro contando a história do senhor numérico. Aí para fazer uma situação de inclusão, porque tem um aluno autista. O senhor numérico, ele gostava de enfileirar objetos e contar. E ele amava, até que a mamãe dele, o papai dele descobriu que ele era autista. E resolveu estimular isso nele. E ele virou um mestre da matemática. Então, as crianças vão gostar de saber da história do senhor numérico, assim como vocês estão gostando da aula aqui. E vai, por ser criança, eles vivenciam a situação da brincadeira como realidade. Gente, estudem sobre brincadeira. Estudem sobre diversão. Vocês vão descobrir que a gente não pode chamar a atenção de uma criança quando ela está brincando. Falar que aquilo é uma bobagem, para com isso, ou não é assim. Você tá o que você está fazendo aí não existe, por exemplo. Você está destruindo, mas destruindo a pedras. Você está jogando pedra num baú de ouro, que é aquele momento da brincadeira, da vivência das brincadeiras. A situação lúdica, ela é tão complexa e tão simples ao mesmo tempo, que quando você descobre que a atividade que você está trabalhando, que qualquer brincadeira que a criança esteja praticando ali, brincando e vivenciando, e seja envolvendo questões sociais, como brincar de cabeleireiro, brincar de dentista, brincar de maquiadora, porque ela tá imitando a mãe, tá imitando a tia, a avó, brincar de jornalista, porque tá imitando o tio, tá imitando o cara que ele gosta da televisão. Isso não é só diversão, gente. São várias coisas que estão sendo trabalhadas ali naquele momento para a vida deles. A gente esqueceu disso. Nós, adultos, esquecemos disso. Foi pro inconsciente. Mas tem coisa que marcou você nas suas brincadeiras, eu tenho certeza. Tenho certeza. Todos vocês que estão me assistindo agora, tem coisas aí na infância de vocês que vocês estavam brincando e que você lembra hoje, com 30 anos de idade, com 40 anos de idade, com 25 anos de idade, porque marcou, certo? Então, não desfaçam do momento de brincar, não desfaçam desse
momento de diversão. Só que na escola o tempo é curto, o conteúdo é grande, é volumoso para a gente passar para os meninos, para as crianças, para os alunos. Então, aproveite essa capacidade incrível das crianças de brincar com o conteúdo que você vai passar. Por isso que eu falei do mascote. Por isso que eu falo de pegar pecinhas, plaquinhas, e dar para cada um deles. E fazer pares de crianças para brincar com alguma coisa ali. Porque é naquele momento ali que eles vão aprender. Então não tenha medo de que os momentos apenas virem diversão. Tenha sim consciência de que você, como regente de turma, um professor responsável pela turma de vocês têm a incumbência, o dever de ser profissional naquele momento e colocar, as crianças estão brincando de Lego, tá, tem 4 anos de idade, vamos lá, eu vou sentar com aquela turminha que tá brincando de Lego ali, enquanto as meninas brincam de boneca ali, junto com aqueles meninos que eu estimulava, menino ser pai de menina, ela amava, gente, os pais nem sabiam, sabe, às vezes os pais não concordavam com o menino brincar de boneca, mas não tem problema. Aí eu falava, não, você é o pai, você tem que cuidar do seu filho, tiver que levar para o trabalho, leva. É isso mesmo, ensinava as meninas. Olha, tem que cobrar do papai também, porque criança não nasce sozinho, não. Boneca representa um bebezinho, mas tem mamãe e papai. Que seja na estrutura que eles quiserem. Aí tem 2 menininhas brincando, não tem problema. O interessante é que haja 2 seres cuidando da criança ali com responsabilidade de pai e de mãe, certo? Então tá brincando ali, os outros estão de bola ali no solário e agora eu vou brincar com essas crianças de Lego aqui. Eles estão brincando, mas uma brincadeira muito simples, um momento de diversão descontraidíssimo. E as crianças estão com dificuldade de contar até 20 ainda. Criança com 4 anos de idade, contar até 10, vamos dizer menos aí, né? Então vamos lá. Vamos separar por cor, os Legos. Vamos fazer um castelo só azul? Ah, tá, vamos. Um castelinho lá pequenininho. Agora, vamos desmontar esse Lego, esse castelo, e vamos contar quantas pecinhas a gente usou? Aí é claro que eles vão me acompanhar só até certa altura. E depois eles vão só me observar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e tal. Porque eles ainda não estão nesse nível. Mas, gente, aproveitei um momento de brincadeira, de descontração, com algo que eles precisam aprender. Que é meu dever ensinar e ajudar. Certo? E as questões sociais lá com as crianças que brincam de boneca. Eu adorava brincar com farinha e massinha caseira dentro da sala de aula. Então, às vezes grudava na mão e eles pediam uma panelinha de farinha. E os meninos amavam fazer bolinhas de massinha, colocar dentro da panelinha, fazer bolinho, levar para a esposa deles, levar para a irmã deles. E ali eles fingiam. Esse fingir, esse momento de faz de conta, muita gente olhava de longe e falava, Ediana tá ficando louca, né? Com essa bagunça na sala de aula, as mães vão buscar as crianças, tá tudo cheio de farinha, com farinha até dentro do cabelo, né? Mas eu saía com a sensação de missão cumprida. Porque eu realmente ficava ali em observação com as crianças e trabalhando por detrás de cada diversão. Então, é interessante que as aulas lúdicas, elas não têm, elas fogem do tradicional, elas fogem do que acontece sempre, da rotina mecânica, né? Você tem que colocar a mão na massa, não adianta. Isso eu tô falando com a educação infantil, mas tente fazer isso com os maiores, né? Vamos dizer assim. 3º, 4º, 5º ano. Faça com outros tipos de brincadeira. Eles vão brincar agora do mestre mandou. O mestre mandou colocar a mão na cabeça. Todo mundo coloca. O mestre mandou colocar uma mão na cabeça, outra nas costas. Você já vai trabalhando no alongamento do corpo das crianças. Ai, gente, enfim. É tanta coisa que você pode achar que é uma bobagem, mas não é. Tá? Então, assim, uma infinidade de coisas.
A dica número 7 pra gente fechar aqui. E não se esqueçam, preste atenção, pessoal, entre no grupo do WhatsApp, tá? Basta estar em um grupo só, às vezes vocês estão em 2, 3, não, sai do grupo lá e fique em um só. Vocês vão receber os mesmos recados a respeito do curso Maravigold de aprender a fazer. Gente, a maleta alfabetizadora, eu vendia ela a R$ 450. Hoje em dia ela custa em torno de R$ 550, tem até mais peças um pouco. O material tá mais caro, mão de obra tá mais cara, enfim, são várias coisas, né? Mas para quem. E ela fica bem baratinho para fazer, assim, no sentido de material. Dá trabalho? Dá. Eu tenho os moldes, tenho o tempo todo recortando, colando, muita coisinha. Mas, enfim, é um material que vocês podem ter aí para trabalhar e pode fazer para ganhar uma renda extra, tá? A caixa musical muito usada, que eu vou falar agora de caixa também. Tem os moldes lá para vocês fazerem, certo? Gente, eu falei que é pra. Deixa eu falar com a minha equipe aqui. Em muitos grupos. Tipo, a pessoa. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Aí fiquem todos. Isso que eu tô perguntando aqui. Deixa eu entender. Questão do grupo do WhatsApp. É isso. É para vocês clicarem no link e entrarem no grupo, certo? É para ficar no grupo direitinho lá, bonitinho. Até as novidades chegarem e vocês saberem as etapas aí do curso, ok? Certinho? Ah, sim. Os grupos que a equipe tá me falando aqui é o seguinte. Preste atenção, todo mundo, gente, ó. Todo mundo me olhando aqui agora. Vocês entraram num grupo há uns dias atrás para fazer parte do curso Plano de Aula 2022. O certificado dele ainda vai sair dia 24. O link vai ser no WhatsApp, então você não pode sair dele, do curso de Plano de Aula 2022. Não pode sair, certo? Aí teve agora esse link que eu tô falando para vocês entrarem no grupo, é o grupo específico do curso de materiais lúdicos. Então você pode se manter no grupo do Plano de Aula 2022 para aguardar certificado, aguardar as notícias sobre o curso por lá. Esse do de materiais lúdicos é outro que você também tem que se manter para receber as novidades, para receber tudo direitinho, certo? É isso que eu estou falando para vocês. O que eu disse é para não ficar em vários grupos repetidos, mas esse não é repetido, tá? Tem o grupo de materiais lúdicos, que a gente vai passar todas as informações lá, e tem o grupo do curso do curso Plano de Aula 2022, que é para vocês se manterem lá até receber as informações certinho, tá? Deu uma pausa aqui, deixa eu colocar para carregar. Já estamos na última. A 7ª dica de hoje, gente, deixa eu colocar aqui. Caixa surpresa. Mas eu vou dar outra dica também. Anotem aí. Caixa surpresa. Vocês vão usar uma caixa sim. Lá no curso Materiais Lúdicos eu ensino a fazer, então vocês não precisam escrever caixa musical. Faça uma caixa lá, toda linda, e faça essa boca aqui. E coloquem vários objetos dentro, bem aleatórios. Uma tesoura, um prendedor de roupa, uma lixa de unha, uma bonequinha bem pequenininha, um chaveiro de peixe, uma bolinha, ai, gente, uma caneta, enfim, uma colher, vários objetos.
Isso na fase de alfabetização, onde a gente vai trabalhar com produção de texto. Produção de texto. A 7ª dica de hoje é a produção de texto com caixa surpresa, tá? Aí você vai retirar. Olha, eu retirei de dentro uma caneta. Que legal! Vamos falar as características da caneta. Vamos. A caneta é dourada, a caneta é pequena, a caneta é linda, a caneta tem uma pedra. Enfim, falei da caneta. Agora, nós vamos combinar que os alunos vão criar um texto a respeito dos objetos que eu retirar daqui. Então, essa caneta foi encontrada em uma lanchonete e um senhor achou muito bonita, levou ela embora. E aí aconteceu que, aí eu vou tirar um outro objeto. Nada a ver, um objeto que é uma chave. Eu gosto de fazer coisas bem aleatórias mesmo, assim, bem fora do comum, que é para estimular a criatividade. Aí esse bichinho aqui, a gente finge que é só o bichinho, tá? É um... O que é isso? É um flamingo. E aí eu tirei um flamingo. Aí as crianças vão ter que pensar numa sequência para essa caneta. A caneta também não precisa ser uma caneta de verdade. Ela pode ser um personagem. Ah, essa caneta é muito linda. Aí ela fala, muito obrigada, tal. E aí já vem a questão de formação de diálogo dentro de um texto, tal. E aí vocês não coloca muito objetos, não. Coloca aí, tipo assim, uns 5 objetos dessa caixa e vai tirando de forma aleatória. Ou você pode deixar ali do lado e pedir um aluno que venha retirar. Ele vai pensar se vai retirar. Aí ele retira e aí a turma toda fica criando alguma situação para aquele próximo evento. Esse Flamingo, ele saiu para passear com a dona Caneta e foram para uma lanchonete, tá? Agora eu vou tirar aqui, tirei uma colher. A colher. Agora, o que aconteceu? Eles foram para a lanchonete e amaram, gostaram muito do modelo, ou sei lá, do peso, ou sei lá, do tamanho da colher. A dona Colher era a chefe de cozinha ali da lanchonete, preparou e assim, gente, eu estou inventando aqui uma coisa bem maluquinha mesmo, mas essa é a intenção da caixa surpresa para a produção textual, tá? Vocês vão estimular demais o cérebro dessas crianças para situações de criatividade. Hoje eu postei nos meus stories o que é a criatividade. A criatividade é algo que nós usamos quando não tem mais o que fazer. Por exemplo, você já fez isso, você já fez aquilo, você já teve uma ideia, você já teve outra, você já fez, não tem mais o que fazer, agora eu preciso criar. Eu preciso criar alguma coisa. Já esgotaram-se as minhas ideias e eu preciso criar alguma coisa. Aí nasce a situação criativa. Aí, como que você vai estimular a criatividade nas crianças ali na hora da produção textual? Estimulando os neurônios desses meninos, né? E aí a gente vai trabalhar com a caixa surpresa, colocando objetos aleatórios de propósito, porque eles precisam pensar muito numa sequência ali para poder o texto não ficar não ficar nada a ver. Precisa ser uma coisa assim que eles vão imaginar muito, a imaginação vai aflorar, o estímulo ali na hora de criar algo novo vai vir, e um vai ajudar o outro, um dá uma ideia e o outro, então eu tive uma ideia assim. Então, a caixa surpresa para a produção textual de objetos aleatórios é a top, tá? É a maravilhosa, é a ideia das ideias aí, viu? Então, essa ideia que eu deixo para outro dia, que essa daqui é uma ideia lúdica para 3º ano, que é para trabalhar as palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas.
Mas essa eu vou deixar para outra aula, né? Hoje a minha voz já tá até sumindo. Quanto tempo faz que a gente tá na aula? 1h40, gente. 1h40 falando. Não que eu já esteja cansada, mas a voz começa a ficar. Então, isso, muito bem, gente. É isso aí que é a criatividade. Teu celular já tá descarregando, põe pra carregar aí. Eu já coloquei o meu também. E a gente não pode perder o foco da nossa aula maravilhosa. Gente, eu vejo vocês dentro do curso de materiais lúdicos, hein? Fazendo maleta alfabetizadora, postando foto pra eu ver, porque eu quero ver a maleta de vocês. Eu amei a minha primeira turma, segunda turma, terceira turma, porque todas elas, gente, pessoal, marcava no Instagram lá, colocava foto da maleta que produziu, fazia vídeo e mostrava pra mim no direct do Instagram, ficava cheia de orgulho. Professora de reforço que não conseguiu uma vaga, né, pra trabalhar aí, tá com um espaço de educação em casa ou em algum ambiente que seja fora de casa, mas está trabalhando com aula de reforço, é incrivelmente perfeito esse curso de materiais lúdicos para que você produza seus materiais lá para atender seus alunos, certo? Então, eu espero vocês lá dentro. O último código de hoje é o número 3. Aguardem até o final, até semana que vem, até na segunda-feira da semana que vem, para receber o link e poder imprimir o certificado de participação dessa aula, tá bom? Então, falei o código 6, falei o 0 e falei o 3. Não vou repetir mais, hein, gente? E aí vocês anotem e aguardem no grupo do WhatsApp, aquele do plano de aula. E esse também do curso de materiais lúdicos, tá bom? Não pode sair dos dois, hein? Ok? Gratidão por estar aqui nesse momento com vocês. Amanhã é o sorteio. Gente, participa desse sorteio, já tava esquecendo. No sorteio eu vou sortear a coleção da Ovelha Rosa da Dona Rosa, que tem matemática, aprendendo o alfabeto, aprendendo a caligrafia, letra cursiva, aprendendo a tabuada, aprendendo a escrever, atividades de alfabetização, aprendendo a letra cursiva, lá é só letras aleatórias, aqui é para escrever a cursiva, aprendendo formas, tá? E essa coleção aqui é da mascotezinha Ovelha Rosa da Dona Rosa. 2 ganhadores vão ganhar essa coleção junto com o livro. O livro vai junto, tá? A editora Ciranda Cultural vai mandar a coleção junto com esse para cada ganhador, junto com o livro. E tem a camiseta. Tá tudo aqui debaixo, gente. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, né? A camiseta. Deixa eu tirar uma camiseta daqui, porque tem tanto. 8 pessoas vão ganhar a camiseta, ó. A camiseta do evento, lembra, gente? Curso Plano de Aula 2022. 8 ganhadores vão ganhar essa camiseta. Aí, se vocês verem a minha mesa do jeito que tá, depois eu vou dobrar direitinho essas camisetas pra vocês. Porque 8 ganhadores vão receber ela bem dobradinha, bonitinha, né? Cadê o carimbo? Achei o carimbo. Vocês vão ganhar da Prime Carimbos Pedagógicos. Quer ver? Essa coleção aqui de coordenação motora. Isso aqui, gente, tem que usar de vez em quando, não é sempre. Eu falo por quê? Porque às vezes fica dando isso todo dia pra criança, a questão de pontilhado. Mas não é proibido, tá, gente? Às vezes tem escola que proíbe, gente. Você vai trabalhar a coordenação motora do mesmo jeito, só que não é pra ficar usando só isso. É pra usar de vez em quando, nas questões de necessidade, né? E aqui a Prime Carimbos colocou... Eu amei essa coleção de carimbos deles. Tem vários, olha. Então, um ganhador vai ganhar uma coleção dessa, tá? E vai junto a almofadinha, que é do tamanho da plaquinha para vocês usarem.
Depois das camisetas, 8 camisetas, e tem livros de alfabetização também. Trabalhar a consciência fonológica, para trabalhar trá, tri, tri, tró, tru, que é a avestruz da atrapalhada. Ai, de tanta coisa. Amanhã vai ser o sorteio, então participem desse sorteio bastante, tá? Tá lá no meu Instagram, post oficial, não perca a oportunidade. E aí, na quinta-feira, tem a aula premium, que o pessoal que faz parte que foi membro premium do curso Plano de Aula 2022, que já está agendada. A live de quinta-feira não é pública, não é para todo mundo, porque é só para quem fez parte do curso e adquiriu lá, fez inscrição para ser membro premium. Recebeu uma apostila, tá recebendo acesso às lives até hoje. E tem essa live maravilhosa que é sobre o desenvolvimento do autismo, um olhar pedagógico, que vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas também para esse pessoal, tá? Tô avisando porque com certeza tem alunos aí. Bom, do sorteio, vocês têm que ir lá no sorteio e ler a regrinha que tá lá no meu Instagram, lúdico_alfabetizador. Me segue lá. E aí tem que participar do post oficial. É um post cor-de-rosa, eu tô com todas essas coisas na mão, assim, na foto, tá tudo mostrando lá direitinho. E para participar do membro premium não tem como mais, porque a gente já encerrou os lotes lá, né, de inscrições, o curso já foi encerrado também, e aí ficou só essa parte para finalizar. Mas no próximo não perca a oportunidade de ser membro premium também para ter acesso a essas aulas especiais, ok? Gente, a gente vai se falando ao longo da semana, ao longo desses dias, porque com certeza semana que vem eu volto com mais aulas, tá? Fique atento aos posts do meu Instagram e continue no grupo para vocês receberem as novidades do curso, para vocês verem o que é que está esperando por vocês. A oportunidade mais incrível do ano vai acontecer nessa quinta-feira, certo? E a gente vai conversando por aqui, certinho? No canal, às vezes não recebe o post com mais facilidade, mas lá no meu Instagram vocês recebem as notificações. Então, tem que me seguir, tem que inscrever no canal para ficar por dentro dos assuntos aí, ok? Pessoal que ainda não tá inscrito, por favor, né? Vai lá no meu canal e se inscreve. Aqui debaixo do vídeo tem um botão aí para você se inscrever no meu canal. E você que tá no meu Instagram ainda não me segue, precisa me seguir, né, gente? Tá na live, tá participando do grupo do WhatsApp e ainda não me segue? Ah, não. Vai perder as outras aulas. Quem não vai receber notificação, né, gente? Eu vou falar sobre consciência fonológica, sobre relatório. O pessoal tá me pedindo relatório descritivo. Aquele que faz todo final de ano. Então é isso, pessoal. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, tá? E até o curso Materiais Lúdicos, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar, porque a condição está maravilhosa. Na quinta-feira vai ser revelada essa condição para vocês lá no grupo. Beijo, beijo para vocês aí do YouTube.